Dou boas-vindas a você ao nosso canal Direito Sem Formalidades. Antes de prosseguir para o nosso vídeo de hoje, lembre-se de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos e, ao final, deixe o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. Bom, hoje nós vamos retomar um assunto que está na pauta do dia, que é a questão do Marco Legal da Biodiversidade. É a Lei 13123 de 2015. Esse é um trabalho, uma pesquisa empírica que foi realizada colaborativamente entre mim, o Pedro Henrique Oliveira Cuco e o João Vitor de Freitas Moreira. A gente estudou as chamadas origens do Marco Legal da Biodiversidade. Mas o que é isso? Primeiro a gente queria entender como foi construída essa lei, quais foram as discussões, como é que a elaboração legislativa aconteceu e se de fato houve uma real proteção tanto do conhecimento tradicional associado, o que seria esse conhecimento tradicional e quais foram as políticas de acesso e remessa ao patrimônio genético da biodiversidade brasileira. Então eram dois questionamentos que a gente tinha e a gente queria descobrir de fato, como foi regulamentado todo esse acesso, essa remessa de patrimônio genético e como se de fato o conhecimento tradicional dos povos originários e dos povos tradicionais em geral foi de fato protegido e salvaguardado pela legislação. Vamos lá? Meu nome é Marcos, eu sou professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para começar a nossa conversa de hoje, eu vou falar um pouco de como foi quais foram as perguntas que moveram as nossas indagações sobre essa questão das origens do Marco Legal da Biodiversidade. Bom, esse é um texto que foi publicado na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Tem o apoio financeiro tanto do CNPq quanto da FAPEMIG. E por isso nós já deixamos aqui os nossos agradecimentos às duas agências. Além disso, é importante dizer que o texto está disponível de acesso aberto para qualquer um que desejar acessar. Eu vou deixar depois, abaixo desse vídeo aqui, o link para que você possa acessar o artigo na íntegra e entender como é que foi todo esse processo de análise desse Marco Legal da Biodiversidade. Para começar do início, a gente tinha como pergunta central se de fato a agenda ou os desejos dos povos tradicionais foram de fato incorporados no processo legislativo, ou seja, no processo de elaboração dessa lei específica do Marco Legal da Biodiversidade. Bom, então, quais eram de fato os interesses que se pretendia proteger com essa lei? A primeira questão que a lei visava proteger era a questão da remessa e acesso de patrimônio genético da biodiversidade brasileira. E a segunda questão era a proteção do conhecimento tradicional associado a esses recursos genéticos que são extraídos da biodiversidade brasileira. Então, o objetivo principal desse trabalho era analisar essas políticas de acesso e remessa do patrimônio genético. O que é isso? Quem está acessando? Como é que é feita essa remessa? Essa remessa é feita para instituições no exterior e a gente queria entender como que foi feito esse processo de proteção do patrimônio genético da biodiversidade brasileira por meio da legislação e dessa lei específica. Então nós estudamos como foi feito o processo legislativo, quais foram as discussões, se de fato os povos tradicionais foram ouvidos, foram consultados previamente, se houve a chamada consulta prévia informada deles e se as demandas deles, específicas deles, em relação ao que deveria de fato conter nessa lei, foram incorporadas, foram levadas em conta no momento da aprovação da lei. E aí é óbvio que a gente usou toda uma metodologia de pesquisa empírica, de coleta desses dados. A gente analisou algumas cartas, alguns documentos específicos de protesto, por exemplo, de representantes dos povos tradicionais, de comunidades quilombolas, por exemplo, dos povos originários, a Associação Brasileira dos Povos Indígenas, por exemplo. Então a gente tentou verificar qual era de fato o desejo, os interesses dos povos tradicionais e qual era a reação deles àqueles dispositivos que estavam sendo discutidos no Congresso Nacional. Então, de fato, os povos eles tiveram acesso a essas informações.
O projeto que foi proposto pelo Poder Executivo, né, no caso pela Presidência da República, ele foi antes discutido com esses povos originários? Mesmo sendo discutido, esses povos originários foram de fato ouvidos, consultados, e aquilo que eles desejavam foi de fato incorporado, colocado na lei específica? Como resultado preliminar, a gente percebeu que essas condições institucionais de criação do marco da biodiversidade impediram o reconhecimento do direito dos povos tradicionais, legitimando um processo de apropriação desse conhecimento tradicional. De fato, as políticas de acesso e remessa foram flexibilizadas no sentido de atender os interesses da indústria e da academia, né, dos cientistas, e pouco foi levado em conta em relação ao que os povos originários de fato desejavam. Caso você se interesse em saber mais sobre esse processo legislativo, eu aconselho que você leia o nosso texto na íntegra, porque nós vamos detalhar uma série de questões específicas, por exemplo, como que nós analisamos a lei, qual a importância de se entender a lei. De fato, os povos tradicionais, eles foram ouvidos, consultados, mas como foi feito esse processo? Como que nós tentamos resgatar se de fato houve uma incorporação na lei daquilo que os povos tradicionais desejavam? Eu espero que você se interesse por esse tema e se você realmente desejar saber mais, eu aconselho que você leia o texto, que a gente vai deixar o link aqui debaixo desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até a próxima. Muito obrigado!